Mas nessa noite eu quero começar pelo livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Hoje é domingo, dia de ler a Bíblia, então a gente vai ler esse texto juntos. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Apocalipse 5, 1. Quem achou, diga amém. Está na tela para você. Será que você pode celebrar o nosso time de voluntários, gente, que está aqui servindo a casa nessa noite? Nós amamos cada um de vocês, eu amo vocês. Apocalipse 5, verso 1, a palavra fala: Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado por 7 selos. Vi um anjo poderoso clamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? No verso 3 a palavra fala para mim e para você: Mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Verso 5 diz: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia estar morto em pé diante do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9: E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Fala conosco, Deus. Te pedimos mais uma vez nessa noite, queremos ouvir a tua voz. Que cada palavra aqui liberada seja como flecha aos nossos corações. Que mentiras caiam por terra, que, Pai, talvez religiosidade que nós carregamos por muitos anos caiam por terra, e que a tua palavra fale conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje o tema da minha mensagem é a Bíblia, os dízimos e as ofertas. Eu confesso para você que eu relutei muito em pregar essa mensagem para você. Eu, na verdade, procurei vários amigos pastores para falar assim: mano, vem pregar na minha igreja nesse final de semana, vem pregar na minha igreja nesse final de semana. Mas eu senti muito forte do Espírito Santo: não, você vai pregar na sua igreja nesse final de semana. Então, espero que você abra o seu coração para isso. E se você está visitando, assim como tinham pessoas de manhã cedo nos visitando, eu preciso afirmar isso para você antes da gente começar a pregar. Não, aqui não é mais uma igreja evangélica que você entrou aqui para ouvir a gente falar de dinheiro. Mas eu quero mostrar para você o que a palavra diz a respeito do princípio de dízimos e ofertas. Eu quero que você entenda o poder da palavra na minha e na sua vida, e o quanto nós podemos viver realidades sobrenaturais a respeito disso. Você crê nisso nessa noite? Uma realidade clara que a gente acabou de ler no verso 9: E cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Existe uma realidade que, sendo você crente ou não, sendo você dizimista ou ofertante ou não, recrendo você nos princípios, nas promessas ou não, existe uma realidade que já foi estabelecida há anos atrás: nós fomos comprados por Jesus. Acho que você não entendeu muito bem. Nós fomos comprados por Jesus. Irmão, existe uma realidade por trás disso. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo me dê graça para que você entenda. Mas imagine uma realidade aqui. Graças a Deus a gente mora na América, e se você quiser comprar algo bem legal, você consegue ali na Quinta Avenida. Glória a Deus. 2 irmãs aqui gritaram, os irmãos já estão me olhando meio torto aqui. Tá tudo certo, mas vai dar bom, irmão. Mas imagine que você chega lá na Quinta Avenida, você chega na loja da Bulgari, ou você chega lá na Tiffany, e você fala assim: ei, me empresta essa bolsa, ou na Louis Vuitton. As irmãs agora gostaram. Meu Deus, Jesus. Calma, irmã, vai dar certo.
Mas imagina que você chega lá na Louis Vuitton e fala assim, me empresta essa bolsa rapidinho para eu usar, eu vou usar por algum tempo, para o meu propósito, e depois eu venho aqui e te devolvo. Irmão, essa realidade não existe. Esse princípio, essa possibilidade não existe no reino natural. E se não existe no reino natural, provavelmente não existe no reino no espiritual. Porque na maioria das vezes o que nós enxergamos no reino natural é um reflexo daquilo que existe no reino do Espírito. Então, vê se faz sentido o que eu vou falar para você. Não tem como Jesus ter chegado para Satanás e falar assim, me empresta o Felipe rapidinho, só para eu poder cumprir o propósito que eu tenho para a vida dele, e depois eu devolvo ele para você. Irmão, não é assim que as coisas funcionam. A palavra é muito clara ao dizer para nós, aceite você ou não, goste você ou não desse princípio, você foi comprado. E você não foi comprado por preço de ouro ou por preço de prata. Porque se você aqui trabalha no mercado financeiro, cadê os empresários aí? Aleluia. Estou liberando sobre você, irmão, em nome de Jesus, vai recebendo. Mas se você trabalha com algum tipo de transação financeira, todos os dias alguma coisa perde o seu valor. Por mais que seja o ouro, por mais que seja a prata, por mais que seja a melhor ação de investimento da vida, é o Bitcoin, I don't care, perde o valor. Qualquer coisa, todos os dias, perde o seu valor. E quando a palavra fala para mim e para você de maneira clara, vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18, vai dizer para mim e para você, vocês não foram comprados por prata ou ouro que perece, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes mesmo da fundação do mundo, e entregue, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. É nele que vocês se gloriam, é nele que vocês foram salvos, é nele que vocês foram restaurados da sua maneira vazia de viver. Existe uma nova vida em Deus. Mas isso só é possível por meio de Cristo. Não tem como você viver uma nova vida sem ser por meio de Cristo. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como você viver uma nova vida a não ser por meio de Cristo. Não tem como, irmão, você comprar um ticket da salvação. Indulgência só aconteceu lá na época medieval, porque as pessoas viviam na ignorância. Mas deixa eu trazer um entendimento para você. Ninguém vende a salvação. Não tem como você comprar seu terreno no céu. No dia 31 do mês passado, sabe o que a gente comemorou? Não foi o Halloween. Foi a reforma protestante. E a gente entende por meio da reforma a revelação da palavra que é pela fé, por meio de Cristo, para a glória de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. Se você quer viver uma vida nova, o preço foi pago e não foi ouro nem prata. Foi o sangue de Cristo. Em outras palavras, para que nós pudéssemos viver uma nova vida, Jesus teve que entregar dele. Para que você pudesse viver o novo de Deus, a palavra é muito clara ao dizer para nós, tu és digno de abrir o livro, pois compraste para Deus todo povo, tribo, língua e nação. Você foi comprado. Você tem valor. Eu sinto muito forte de falar isso essa noite. Eu não falei isso de manhã. Irmão, você tem valor. Talvez o mundo fale que você não tem valor. Talvez muitos não deem o valor a qual você merece. Mas deixa eu te falar, você é tão precioso para Jesus que Ele entregou a sua própria vida para que você fosse aceito por Jesus, pelo próprio Deus, fazer parte da Trindade, ter acesso ao Pai por meio de Jesus. Você é precioso. Cristo entregou a sua vida para que você pudesse ter a vida dele. Existe um novo de Deus para você nessa noite. Você foi comprado. Você foi comprado, irmão. Não foi de graça. Não foi de graça. A salvação é de graça, mas custou tudo para Deus. Você foi comprado, goste você ou não dessa realidade. Mas sabe o que é lindo e maravilhoso? E aqui eu começo a pregar. A palavra fala para mim e para você
que por meio de um só homem o pecado entrou na humanidade. Também por um só homem nós alcançamos graça em Deus. Se nós hoje temos a oportunidade de viver uma nova vida em Deus, de viver realidades sobrenaturais, é porque um dia o Senhor pagou um preço para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. A palavra fala para mim e para você em Colossenses 1. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Colossenses 1, abre aí, irmão. Colossenses 1, 13, 14, a palavra fala para mim e para você. Pois Ele nos resgatou do domínio, ou em outras versões, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Nele temos redenção, o perdão dos nossos pecados. Você só tem perdão de pecados porque um dia Cristo te comprou. Não tem como você sair do império das trevas e ir para o reino da luz emprestado para que Jesus tenha que te devolver de novo, irmão. O que Ele fez por você foi comprar você por completo, para que você nunca mais precise ter aquela vida novamente. Ele te comprou. Colossenses acaba de falar, a gente cantou isso hoje. Nós temos paz com Deus. Por meio de Cristo alcançamos paz com Deus novamente. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora temos paz com Deus. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. Nele alcançamos graça, redenção, perdão de pecados. Nós fomos redimidos no Senhor. Não, essa é a melhor notícia, essa é a realidade do Evangelho. Essa é a melhor notícia do Evangelho. Você foi comprado. Mas sabe o que essa mensagem tem a ver, pastor, com dízimos e com ofertas? Hoje eu falo com você sobre a Bíblia, os dízimos e as ofertas. Primeira realidade que eu preciso que você entenda é que nós fomos comprados. Um outro texto que eu quero que você abra está em Romanos 6. Romanos 6, 20 a 23. Olha o que a palavra fala para mim e para você. 1, 2, 3, vamos ler junto. A gente é a igreja pentecostal da parede preta. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Ei, presta atenção. Quando vocês estavam lá como escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, como se isso fosse algum tipo de liberdade. Mas olha o que Paulo continua dizendo. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas era a morte. Irmão, deixa eu te perguntar. Antes de você ser tirado da vida a qual você tinha, e se você não saiu dela, hoje, nessa noite, o Senhor vai trazer sobre você um novo tempo, uma nova vida. Você vai entender que Jesus já comprou você, você vai, a partir de hoje, viver uma nova história no Senhor. Mas hoje eu te pergunto, da onde o Senhor te tirou, irmão? Quais eram os frutos das decisões que você tinha? Paulo fala, ei, todos os frutos da vida que eu tinha antes eram frutos de morte. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Você pode ser lindo e maravilhoso e cheirosinho, mas não é por obras. É pela fé, por meio de Cristo, para a glória de Deus. Não é por você, irmão. Nada que você pudesse fazer poderia pagar o peso e o preço do pecado. A palavra fala em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue. Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida dele. Primeira realidade que eu disse para você é que nós fomos comprados. Mas vamos continuar lendo o texto para ver o que ele fala. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. E o fruto que colhem leva à santidade, o seu fim leva à vida eterna. Calma aí, pastor, vê se é isso mesmo que eu entendi. A palavra agora está falando que eu sou escravo de Deus. Imagine que o Walter aqui, é porque para a gente é meio difícil de entender, eu vou tentar trazer essa realidade. Imagine que o Walter tem um escravo. Eu chego para o Walter e falo assim, eu quero comprar esse escravo seu por $200, você aceita? Eu então pago o Walter e agora esse escravo é meu. Esse escravo foi liberto, sim ou não? Não. Ele não foi liberto. Ele trocou de dono.
Ah, você não pegou não, irmão. Quando Jesus nos compra do império das trevas, Paulo fala assim: ei, agora nós somos escravos de Deus. O fim dessa vida agora é a vida eterna. Isso já seria lindo e maravilhoso. Mas sabe o que a palavra fala para mim e para você em Gálatas 4, 3 e 4? Gálatas 4, 3 e 4, a palavra fala: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos de Deus. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é escravo, mas filho. Fala de novo para você, irmão. Você não é mais escravo, você é filho. Deus poderia nos tratar como escravos, mas sabe o que Ele faz? Sabe o que nós fizemos semana passada? Nós celebramos a ceia. E a ceia é literalmente falar para mim e para você: não, você não é mais escravo. Senta na mesa e ceia comigo. Você agora é filho. E como filho, a palavra fala, verso 7: assim também você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, também o fez herdeiro. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo, irmão. Você precisa começar a entender uma realidade nessa noite em nome de Jesus. O Senhor não te chamou para ser escravo, mas filho, e herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Existem realidades que como filho de Deus já era para você estar vivendo. Existem realidades dentro da sua vida que você já era para estar acessando pelo simples fato de você ser filho. Existe salvação, existe graça, libertação sobre a tua vida, porque lá naquela cruz nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Existe uma vida de filho de Deus para você. Agora o que não dá para entender é que muitas vezes a gente vê filhos andando na rua como escravos. Irmão, eu não peço licença na casa do meu pai para abrir a geladeira e pegar aquilo que eu preciso. Tem realidades que o Senhor espera que você, como filho de Deus, já estivesse vivendo. Eu quero trazer para você hoje o entendimento de a Bíblia, os dízimos e as ofertas. Você era escravo, Deus te comprou, não te trata como escravo, mas como filho. Ele fala: senta na mesa e tudo que eu tenho agora também é teu. Irmão, isso já seria motivo suficiente para a gente se alegrar. Pastor, mas o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? Todas as vezes que a gente vai estudar a palavra e a gente usa um recurso chamado a lei da primeira menção. O que isso significa? Todas as vezes que a primeira vez que isso foi mencionado, é a raiz do ensinamento aonde a gente consegue encontrar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 14. Gênesis 14. Pastor, o que dízimos e ofertas tem a ver com escravidão? Abra sua Bíblia em Gênesis 14. Gênesis 14, no verso 1, você pode ler em casa, eu vou pegar a partir do verso 14, mas no verso 1 ao verso 13, a palavra traz o entendimento e a história de Abrão, que depois vira Abraão. Lembra disso? Quinta-feira eu preguei sobre isso. Aquele que Deus chama, aquele que Deus faz promessas e aquele que Deus faz uma aliança. O pai da fé, por meio daquele que Davi veio a ser rei de Israel. E depois a gente vê isso em Jesus. Mas a palavra deixa muito bem claro que Abraão, com o seu primo Ló, você consegue ver isso, depois você lê em casa, mas no 13 e 14, acontece que eles começam a prosperar de tal maneira que Abraão chega para Ló e fala assim: para onde você quer ir? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Me fala para onde você quer ir. Ele escolhe então os pastos verdes e Abraão vai para o deserto. Mas Ló, então, morando ali perto de Sodoma, a palavra fala que Sodoma, o rei de Sodoma foi atacado por mais 4 reis. Sodoma então foi tomada e Ló foi levado como escravo. Irmão, presta atenção nisso em nome de Jesus, que agora começa a coisa mais interessante da palavra. Quando Abraão fica sabendo que o seu sobrinho
foi levado como escravo, o seu parente, aquele que fazia parte da sua família, é levado como escravo. A palavra fala para mim no verso 14, quando Abraão ouviu que seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló, e com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Isso é lindo, isso é incrível. A gente vê, cara, imagina um homem que a gente já vê aqui, que a gente já tinha comentado sobre isso, que já tinha mais de 70 anos. É levantado por Deus para ir trazer libertação para o seu parente. Agora a palavra fala que com apenas 318 homens, ele consegue derrotar praticamente 4 a 5 exércitos, 4 ou 5 nações ali representadas. Irmão, isso é sobrenatural. Quando isso acontece, então, no verso 17, a palavra fala que, voltando a Abrão da vitória sobre, esse nome é muito complicado, Kedorlaomer, sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém, presta atenção nisso. Quando depois Abraão, vive essa realidade, a palavra nos apresenta um homem sem origem, sem que nós possamos saber muito dele, mas fala que esse homem, Melquisedeque, rei de Salém, em outras versões, no original vai falar para mim, para você, rei de Jerusalém. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. E diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador de céus e terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. A palavra diz então que Abraão lhe deu dízimo de tudo. Essa é a primeira vez que a palavra fala sobre dízimo. Muitos falam assim: não, pastor, dízimo é coisa da lei mosaica, da lei de Moisés, dos testamentos, da lei. Isso é coisa da lei, a gente não precisa viver no testamento novo. Eu falo para você que não é sobre a lei, é antes da lei. Porque quando a gente entende que o Senhor chama Abraão e fala assim: ei Abraão, eu tenho um lugar para você estar, e eu quero ceiar com você, eu trouxe pão, eu trouxe vinho. Abraão tem um entendimento: ei, quem fez isso, quem me deu a vitória, quem me livrou dos meus inimigos, quem trouxe a libertação para minha casa, foi o Senhor, e Ele agora me chama para estar na mesa com Ele, então eu preciso fazer algo, eu preciso entregar o dízimo de tudo que eu tenho. Irmão, dízimo fala sobre memorial. Santa Ceia fala sobre memorial. Falei isso para você semana passada. O que memorial faz? Nos lembra daquilo que Deus nos tirou do passado, aquilo que Ele fez no passado, aquilo que Ele continua fazendo hoje, aquilo que Ele espera de nós e nos aponta para um futuro. Ei filha, eu te libertei, eu tirei desse lugar de escravidão, eu continuo te amando, agora eu te chamo para você sentar à mesa, mas existem inúmeras promessas que você vai viver. Ei irmão, entenda isso em nome de Jesus. O que dízimo e oferta tem a ver com escravidão? Nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos libertou para que pudéssemos ter uma nova vida. E Abraão entende isso e fala: antes mesmo de ter uma lei, antes mesmo de ser uma obrigação, eu vou entregar de coração, honrando ao Senhor aquilo que eu tenho. Por isso eu falo para você que dízimo e oferta não tem nada a ver com dinheiro. Talvez você veja de alguma realidade que você fala assim: não pastor, o que eu fui ensinado era uma coisa. O que a palavra fala é isso. Não veio por obrigação. Se você pega no Antigo Testamento, todos esses textos aqui, o que é dízimo no Velho Testamento? Levítico 27, 30, 34, Malaquias 3, 8 a 10, que você sabe: tragam os dízimos à casa do tesouro. Você sabe de todos esses textos, irmão, não estou aqui para repetir texto para você. Texto você lê em casa, Bíblia você era para ler em casa. Eu quero trazer entendimento para você, revelação do que a palavra fala. Essa Bíblia fala para mim e para você no Velho Testamento, sabe para que servia o dízimo? Para manter a casa do Senhor. E agora eu vou trazer uma realidade para você que eu não sei se você sabia ou não, mas a gente não paga esse prédio com oração.
A gente não paga o electric bill aqui com Deus abençoe, Deus lhe pague. Mas eu não estou aqui para falar isso para você, porque isso você já sabe. Eu estou tentando trazer um entendimento para você que no Velho Testamento, os dízimos são estabelecidos antes mesmo de uma ordenança. Quando chega então a casa de Deus, ela é estabelecida como forma de mantimento dessa casa, onde os sacerdotes se alimentavam, onde tinham cultos regulares, onde existia uma estrutura para que a glória do Senhor estivesse no meio do seu povo. E, irmão, em outras palavras, quando nós mantemos essa casa, e quando eu falo essa casa, eu não estou falando apenas dessa casa não, se você é de outra igreja, vai dizimar lá na tua igreja. O que eu estou falando é quando nós entendemos o princípio e falamos assim, existe um lugar onde a glória do Senhor precisa ser manifestada. Existem tantas pessoas entregando o seu dinheiro para que o império das trevas seja estabelecido nessa cidade, irmão. Por que eu e você não podemos entender e entregar o nosso coração para dizer assim, ei, existe um lugar onde a glória do Senhor vai ser manifestada, e no que depender de mim, eu vou honrar ao Senhor, antes mesmo de uma ordenança, mas por gratidão e honra ao Senhor, porque eu sei que grandes coisas Ele fará. Cara, não é sobre dinheiro, irmão. Se você não entender isso nessa mensagem, eu não sei mais o que eu falo para você. Não é sobre uma obrigação. No Velho Testamento é para estabelecimento da casa de Deus. Mas no Novo Testamento, Paulo constantemente fala. 2 Coríntios, abre aí, você já conhece esse texto, irmão, eu vou só chover uma olhada para você. 2 Coríntios 9, a palavra é muito clara dizer para mim e para você, 2 Coríntios 9, 6 e 7. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Quem achou, diga amém. Agora eu achei. (6 a 11). 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não, nunca foi sobre uma ordenança, é sobre uma disposição de coração. Se você não entende o porquê você faz por obrigação. E ele fala assim, se é por obrigação, com pesar no coração, Paulo fala assim, deixa eu te pedir, por favor, não faz não. Porque não é para mim, é para ele. Não foi Paulo que chamou eu e você para sentarmos à mesa e cearmos com ele. Não foi nenhum dos discípulos, foi o próprio Cristo que entregou a sua vida. Falou para mim e para você, tem pão e vinho, e tem um lugar na mesa para você. Você não é mais escravo, filho, senta na minha mesa. Quando você entende essa realidade, você não faz por obrigação, mas você faz por amor. Você entrega por gratidão. Irmão, eu vou falar algo para você. Tudo que eu posso fazer jamais vai comprar aquilo que Jesus fez por mim. Todos os meus dias entregues à casa do Senhor, para que pessoas possam entender, jamais poderá se comparar por aquilo que um dia eu recebi. Por isso que eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, meus recursos, meus dons e meus talentos, porque não é sobre uma placa de uma igreja ou sobre uma ordenança, é sobre um amor que me alcançou, que o fruto daquilo que eu podia ter era a morte, mas o fruto do Senhor é a vida eterna nele. Ele fala assim, não é por obrigação, é por amor. Paulo fala assim, ei, conforme dentro do seu coração, dízimo, já está falando, irmão, é 10%, mas oferta é aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Forma de gratidão, generosidade. Ele fala, ei, no Velho Testamento, talvez, por Moisés, foi uma ordenança por meio da lei, assim como várias outras coisas foram. Mas antes dela foi por gratidão, foi por honra. Quando vem além, continua sendo. Só que o povo muda a direção dos pensamentos e intenção do coração. Quando chega no Novo Testamento, Paulo fala assim, ei, você já sabe o que precisa fazer. Eu agora vou te lembrar o porquê você precisa fazer e qual é a disposição do seu coração. Ele fala, ei, se é por pesar, é por dor, não dá não. Não faça não. Por favor, não entregue. E eu faço as palavras de Paulo as minhas. Se é por pesar no seu coração, irmão, não faça.
Agora não barganhe com Deus achando que entregando isso na outra mão o Senhor vai te entregar algo. Deus já te entregou antes mesmo de você ter. Você não oferta e dizima por aquilo que Deus vai te dar, você oferta e dizima por aquilo que Deus já te deu. Paulo fala assim, ei, cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmão, o Senhor não te chamou para viver de migalhas. Vou falar de novo para você em nome de Jesus. Filho de Deus não foi chamado para viver de migalhas. Por isso, nessa noite eu quero profetizar sobre você. Levanta a tua mão o mais alto que você puder. Eu declaro que toda porta fechada se abre em nome de Jesus. Que não apenas recurso financeiro para sobreviver, não apenas migalhas, mas que você possa transbordar em toda boa obra e em todo tempo, para que você possa ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida espiritual, mas também nas suas finanças, para que o Senhor seja exaltado e glorificado através de você, em nome de Jesus. Se você crê nisso, celebre o nosso Deus nessa noite. Aleluia. Ele fala em todo tempo, em toda boa obra, vocês vão transbordar. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Ele fala no verso 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças. Irmão, sabe o que dízimo e oferta tem a ver com escravidão? Nós éramos escravos, o Senhor nos libertou. Podia apenas nos tratar como escravos, mas nos trata como filhos. Não apenas nos dá uma mesa, pão e vinho, mas nos dá acesso à sua herança. E existem realidades que, como filho, você nessa noite vai começar, a partir de hoje, começar a viver. Em nome de Jesus. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Now.